Fala galera, beleza? Tudo bem? Estou mais uma vez aqui agora para trazer outro review de um SSD que eu adquiri na China, que veio do AliExpress há pouco tempo atrás para mim. Dessa vez estarei fazendo teste do SSD da marca Netak, modelo N530S, de capacidade de 512 GB. Neste caso, trata-se de um SSD com protocolo de comunicação AHCI no formato SATA de 12,5 polegadas. Estes SSDs podem ser adquiridos no AliExpress de várias capacidades, desde 120 GB até 2 TB, sendo que conforme você aumenta a capacidade em si, geralmente tende-se a ter um melhor desempenho e, no caso, um valor obviamente um pouco maior. Porém, essa versão de 512 GB foi adquirida a um preço médio na faixa de R$ 239 a R$ 259, o que é um preço muito bom para SSDs dessa capacidade. Mas veremos se ele realmente compensa de acordo com a sua performance que ele vai ser apresentada. Vendo um pouco mais agora sobre suas especificações aqui, vemos que trata-se de um SSD que possui um controlador da Yestor, que veremos logo mais quando fizermos o teardown dele. Possui, no caso, velocidades de até 560 MB por segundo de leitura sequencial e até 520 MB por segundo de escrita sequencial, sendo que a fabricante não informa seus dados de leitura e escrita aleatórios e não informa em si sua durabilidade em TBW, nem se possui criptografia. Porém, MTBF, que seria o tempo médio entre falhas, eles afirmam que é de 1,5 milhões de horas com até 5 anos de garantia. Só que não sabemos ao certo se essa garantia é efetivada aqui no Brasil. Eu acredito que tem que ser feito o envio para a China novamente, para que você consiga esses 5 anos de garantia. Agora veremos um pouco mais sobre sua construção e acabamento interno. Como dito anteriormente, vemos que se trata de um SSD do formato de 12,5 polegadas do tipo SATA, que é o mais comum utilizado hoje em dia, embora SSDs NVMe tenham tomado boa parte desse mercado atualmente, pois oferecem excelentes custos hoje em dia. Agora, estarei mostrando algumas fotos que foram tiradas do PCB desse SSD e vemos que, embora seja um SSD do tipo SATA, ele é um SSD dual-sided, ou seja, em cada lado do PCB, tanto frontal quanto traseiro, ele possui circuitos integrados, não apenas como capacitores e indutores, mas ele possui chips mais importantes, como sua NAND flash. Neste caso, vemos nessas imagens que no PCB frontal, na parte de cima do SSD, tem os 3 chips principais, seu controlador e suas 2 NAND flashes, sendo que do lado inferior temos mais 2 chips NAND flashes. Agora, como podemos ver, esta variante desse SSD em si utiliza um controlador bem comum que tem sido encontrado frequentemente em SSDs da AliExpress, que é da fabricante Yestor, que é o modelo YS9082HC, que eu estarei mostrando para vocês aí, que se trata de um controlador de 4 canais de comunicação que suporta até 4 comandos chip enable por cada canal. O que significa? Significa que cada canal de comunicação que esse controlador consegue ter, ele consegue intercalar até 4 DICs dentro de cada canal. Ou seja, no melhor cenário, ele consegue se comunicar até com 16 DICs. O que é bem comum para SSDs de baixo custo SATA, como aqueles Silicon Motion, Physons da vida, são uma quantidade bem razoável. E como podemos ver, nesse SSD vemos que é um projeto DRAM-less, ou seja, ele não possui DRAM cache em si no seu projeto, pois trata-se de um SSD de baixo custo com um controlador bem fraco, bem fraquinho. Infelizmente, pouco se sabe de mais detalhes desse controlador, como seu modelo de núcleo, que eu sei que é um modelo ARM, porém eu acredito que seja algum modelo Cortex R5, entretanto não tenho como confirmar essa informação. Entretanto, sabemos que ele possui suporte à versão ONF 3, ponto alguma coisa, que na verdade a ONF em si é um consórcio de vários fabricantes que desenvolve padrões de comunicação para NAND flash. E com isso, com essa variação ONF 3.x, que são várias variações do ONF 3.0, eu tenho uma estimativa que esse controlador tem um barramento de cada canal de comunicação entre 400 a 666 megatransfers por segundo, embora isso aqui a fabricante não especifique em seu site. Agora, em relação a seus chips de armazenamento,
vemos que esse SSD, como mostrado nas fotos a seguir, possui 4 chips em si marcados como SpecTech. Só que para aqueles que não sabem, SpecTech em si é uma subdivisão da Micron, onde os dies que foram testados pela Micron em si não atingiram todas as características desejáveis que a Micron necessita para que sejam dies binados com o nome Micron. SpecTech é como se fosse aqueles dies que não passaram em alguns testes como durabilidade, por exemplo. Quando a gente fala durabilidade, não me refiro em si a TBW, em si a Program Erase Cycles, que é o ciclo de gravação que você consegue fazer em cada célula. Neste caso, vou dar um exemplo. Se um SSD, uma NAND Flash no caso, possui um PEC, que é Program Erase Cycle, de 5.000 até 5.000, como uma Micron B17A, que são NAND de 64 camadas, geralmente NANDs da SpecTech desse mesmo die tendem a ter cerca de 700 a 500 a 1.000, enquanto esses 5.000 na verdade é num cenário muito bom com die muito binado, tendo na média na faixa de 1.500 a 3.000 esses dies da Micron. Só que neste caso, vemos que esses NAND flashes em si estão marcados como PFH18. Uma coisa interessante a se notar é que esse SSD ele utiliza dies do tipo QLC e não TLC. Veremos logo a seguir sobre a variação desses componentes. Neste caso, só para complementar, esses dies são SpecTech do modelo N18A, que são basicamente dies QLC de primeira geração da Micron com 64 camadas, sendo que na verdade ele tem entre aspas 74 camadas, sendo entre estas extras camadas sendo dummy word lines, SSL, GSDs e outras coisas, que eu provavelmente farei algum vídeo ou algum artigo escrito explicando sobre a arquitetura de NAND flashes e controladores, caso vocês tenham interesse, que eu explique isso aqui tudo direitinho. Continuando, cada die possui uma densidade de 1 terabit, ou seja, cada die em si possui 128 GB. Como são 128 GB por cada die, e temos apenas 4 NAND flashes, e o SSD é de 512 GB, cada die em si cada NAND flash em si possui apenas um die. O que, embora o controlador esteja se comunicando com os 4 dies simultaneamente, não é um cenário muito bom, pois, como se trata de apenas 4 dies e QLCs ainda, o throughput, que seria a largura de banda que a gente teria, é muito baixa. Nós veremos isso principalmente no teste de SLC Cache, onde veremos o real calcanhar de Aquiles de NANDs QLC. Um fato curioso é que essas NANDs em si possuem um barramento máximo teórico de até 800 megatransfers por segundo. Porém, como eu havia mencionado anteriormente, eu não acredito que esse controlador consiga trabalhar nesse tipo de barramento máximo, sendo que, num cenário otimista com essa NAND flash tendo um tempo estimado de programação de suas páginas de 3.000 microsegundos, ou cerca de 3 milissegundos, vocês conseguiriam ter cerca de 19 a 21 megabytes por cada die. Isso num cenário com um controlador decente e com firmware bem desenvolvido. Veremos logo mais que mesmo tendo 4 dies, o que poderíamos ter cerca de 80 megabytes por segundo se tivéssemos num cenário como este, veremos que não foi possível atingir velocidades como essa. Logo mais a gente dá uma olhada mais nisso. Agora, vamos dar uma breve olhada no seu circuito de alimentação. Infelizmente, eu não consegui identificar qual era o PMIC em si do seu... que gerencia, no caso, a alimentação do SSD. Entretanto, é possível notar em suas fotos que estão sendo mostradas agora que há diversos capacitores, indutores e resistores ao redor do controlador e de alguns outros lados do PCB que serve para fazer a alimentação, não só para fazer em si, mas para oferecer uma alimentação mais limpa com menos ruído. Agora, vamos falar um pouco a respeito de sua variação, pois sim, SSD chineses, principalmente os chineses, são os que mais tendem a sofrer com variação de componentes. Como vocês podem ver, eu estou começando a publicar análises agora no site do The Overclocking Page. Caso vocês queiram dar uma olhada, eu recomendo, que ficou um artigo bem legal lá. Vemos que nos testes que o próprio Giancarlo testou no site dele, ele testou os modelos de 120 GB e o de 240 GB. Vemos que cada versão desse teve dies diferentes e controlador diferente, o que em si não seja um problema tão ruim, mas gera uma grande variação de componentes que pode gerar uma inconsistência em seus resultados.
pois nesse caso, as versões que ele testou possuíam DAIs do tipo TLC e não QLC como o meu. Bom, isso basicamente cobre os componentes internos desse SSD. Agora vamos dar uma olhada dos resultados que eu fiz nos testes. Neste caso, ao utilizar o Crystal Disk Mark configurado como uma leitura sequencial com blocos de 1 MB contendo uma QDEF de 8 com uma thread, vemos que ele se saiu na média dos demais SSDs SATA, tendo uma velocidade de 552 MB por segundo. Na sua escrita, foi bem similar, se mantendo na média dos demais SSDs SATA. Agora, fazer um teste com leitura aleatória com blocos de 4 KB com 4 threads alocadas, vemos que ele se saiu um pouco à frente dos SSDs King Dion, o que foi um ponto positivo, especialmente para as pessoas que forem utilizar esse SSD com cargas um pouco maiores. Já na sua escrita, o mesmo aconteceu, se saindo na frente do S370 e S280, ficando um pouco abaixo apenas do Samsung, que se trata de um SSD bem mais topo de linha. Agora, num cenário um pouco mais realista, com apenas uma thread sendo alocada, vemos que ele teve uma leitura de 43 MB por segundo, que ficou apenas um pouco acima do S370 e S280, que embora seja um resultado melhor, no dia a dia não teria uma diferença tão grande, mas um ponto positivo foi que ele conseguiu se manter próximo do Samsung nesse caso. Enquanto na sua escrita, ele já conseguiu ficar mais parelhos com os seus outros SSDs SATA desse comparativo, que foi um ponto positivo. Agora, fazendo um teste de latências que é mais importante do que de velocidade em si, testando com o próprio Crystal Disk Mark, com blocos de 4 KB e apenas uma thread alocada, vemos que sua latência de leitura em si foi de 0,095 milissegundos, o que foi um pouco abaixo dos outros SSDs King Dion do mercado, que temos no AliExpress, o que é um ponto positivo que realmente tem mostrado ser um bom resultado, pois trata-se de SSDs com DAIs QLC, enquanto os King Dions que pelo menos eu testei possuem um DAIs TLC. E isso aqui é apenas dentro da região de SLC Cache, no seguir dos testes. E em relação à sua latência de escrita, vemos que ele ficou bem parecido com o King Dion S280. Ao irmos para o AtoDisk Benchmark, fizemos um teste comparando ele com o King Dion S370. Ao utilizar aqui o def de 4 de 512 bytes até 8 MB, vemos que em sua leitura sequencial, pois este benchmark trabalha com leitura sequencial, em blocos de 512 até 16 KB são os mais comuns, aqui começamos a ver que DAIs do tipo QLC começam a perder em relação aos TLC. Entretanto, conforme formos aumentando o tamanho dos blocos, ele conseguiu se equivaler ao TLC. Em sua escrita foi um pouco similar, embora, devido ao seu volume de SLC Cache, a partir de 4 KB ele já conseguiu se equivaler aos TLCs testados, no caso King Dion. Ao diminuirmos para apenas uma thread em segmento sequencial, do mesmo configuração do QDEF de 4, vemos que a diferença de ambos os SSDs diminuiu. Entretanto, o King Dion ainda se saiu na frente em até 16 KB, pois, como eu havia mencionado anteriormente, nesse cenário, DAIs do tipo TLC são mais rápidos, ou seja, fez com que este DAI tivesse um desempenho melhor. Entretanto, vemos que a diferença em si foi bem menor do que em relação a QDEF de 4. Já em sua escrita, vemos que essa diferença caiu ainda mais. Agora, ao utilizar o software 3EMark, utilizando a suíte de Storage Benchmark, que é um novo teste que saiu recentemente, são realizados diversos testes voltados ao armazenamento, incluindo testes de carregamento de games como o do Black Ops 4, Overwatch, e um teste interessante que eu acho bem legal é a gravação e streaming com OBS de uma gameplay a 1080p utilizando 60 fps, fora algumas outras opções, como instalação de alguns games e transferência de arquivo. Vemos que nesse teste ele apresentou um resultado de 545 pontos, o que é bem respeitável para SSDs do AliExpress nessa faixa de preço, embora futuramente trarei novos testes de SSD SATA. Agora, ao utilizar o PCMark 10, que é um programa um pouco mais antigo, vemos que ele apresentou uma pontuação de 527 pontos, que ficou um pouco abaixo do King Dion S370, pois aquele SSD possui um volume de SLC Cache maior e sua velocidade de gravação sustentada era maior. Ou seja, conforme foi se enchendo o SSD por esse TS gravado mais de 200 GB de dados no SSD, o King Dion, como possui um volume de SLC Cache maior,
Boa parte do seu teste em si foi feito na região de SLC Cache. Enquanto esse SSD possui um SLC Cache menor do que o do KingGen, passou uma parte maior utilizando suas velocidades nativas, o que fez com que tivesse um resultado com pontuação um pouco menor. Agora, ao utilizar o Adobe Premiere 2021 com um projeto de 16.5 GB, resolução 4K e um bitrate de 120 megabits por segundo, vemos que este SSD levou 37 segundos para poder fazer o carregamento do projeto, aonde os outros SSDs do AliExpress, como o KingGen, também levou 37 segundos, e o SSD Samsung 860 EVO de 500 GB, 33. Esses SSDs são SSDs do tipo SATA, ou seja, ele apresentou um bom resultado, respeitável em relação aos demais. Entretanto, ele ficou em última posição em relação a todos os SSDs, ganhando apenas em relação ao seu HD, que foi basicamente quase 8 vezes pior. Agora, ao realizar testes utilizando o GTA V, o seu tempo de carregamento foi de aproximadamente 30,8 segundos, o que é um resultado respeitável em comparação aos demais SSD que vemos nesse gráfico. Ao realizarmos um teste de boot utilizando o Boot Racer com o Windows 10 Pro na build 21H2, vemos que esse SSD teve um tempo de 26 segundos de boot, se equivalendo aos demais SSDs SATA deste comparativo. Agora, utilizando o Windows 11, vemos que ele teve o mesmo resultado de 26 segundos, sendo no caso, entre aspas, o pior SSD do comparativo. Entretanto, a diferença prática é basicamente imperceptível no uso do dia a dia. Agora sim, veremos sobre sua velocidade sustentada. Lembra que no começo do vídeo eu havia comentado que cada die desse em si num cenário perfeito conseguiria ter entre 19 a 21 MB por segundo? Então, realmente não acontece isso daqui. Como podemos ver, esse SSD conseguiu manter sua escrita numa média de 464 MB por segundo até cerca de 130 GB, que representa o seu volume de SLC Cache. Como podemos ver nesse outro gráfico que estarei mostrando logo mais, em relação aos demais SSD, ele apresentou um bom volume, pois quando temos um grande volume de SLC Cache assim, a gente consegue ter boas pontuações em benchmarks, e não só isso, mas a gente pode ter também um espaço grande para fazer transferência de arquivos, principalmente para pessoas que gostam de ficar mover arquivo de um lado para o outro. Isso aqui ajuda bastante, só que obviamente isso traz um ponto negativo, que veremos logo mais. Como ele utilizou basicamente um quarto de sua capacidade, logo após ele ter gravado 130 GB, ele entrou naquele processo de data folding ou copyback, que é basicamente a mesma coisa, só que com dois nomes. Neste caso, ele começou a pegar os blocos que estavam configurados como SLC e reprogramando para QLC novamente. Só que enquanto ele fazia isso, ele estava fazendo uma gravação sequencial ainda, ou seja, fez com que sua velocidade em si estivesse cerca de 22 MB por segundo, o que em relação aos demais SSDs do comparativo foi o pior resultado que eu já vi até hoje, pois ele conseguiu ficar abaixo do KingGen S280, que teve uma velocidade de 34 MB por segundo. Isso aqui é uma velocidade tão baixa que chega a ser similar a velocidades de pendrives em portas USB 2.0. Outro teste interessante que eu fiz foi em relação à sua recuperação desse volume de SLC Cache, pois não basta você ter apenas uma velocidade sustentada alta, quanto um volume de SLC Cache pequeno ou grande. Um teste muito importante que deve ser feito é em relação à sua recuperação, pois, como mencionado, conforme o SSD fica parado em idle, ele tem que começar a reprogramar esses blocos como SLC para que ele retome o seu desempenho que ele tem que oferecer. E com isso, nessa minha bateria de testes, que vai de 30 segundos até 2 horas em idle, utilizando um software Iometer, em si, ele conseguiu recuperar no máximo 2 GB no período de 30 segundos ou 30 minutos. Ele não conseguiu recuperar nada além disso, o que prova que o firmware desse SSD em si, e pelo fato de ser um SLC Cache dinâmico, não é um SSD que tem uma boa eficiência para fazer a recuperação de seu volume de SLC Cache. Agora, ao utilizar o software Diskbench para fazer a transferência de arquivo de uma RAM disk para o SSD, ao utilizar uma ISO do Windows 10 compactada para um arquivo RAR de 6.20 GB, o SSD levou cerca de 14 segundos para realizar a transferência, sendo quase 1 segundo mais rápido do que os outros SSDs SATA desse comparativo, perdendo apenas para o Samsung. Se bem que na verdade ele ficou empatado, pois se equivalendo apenas ao Samsung, que teve o mesmo resultado. Agora, ao utilizar a pasta em si descompactada contendo 1874 arquivos,
vemos que ele levou 1,9 segundos a mais, tendo um resultado de 15,9 segundos, ficando em último em relação aos SSDs de comparativa, embora teve uma diferença grotesca em relação ao HD. Agora, ao utilizar a pasta do jogo CSGO Counter-Strike da Steam, contendo quase 26 GB, vemos que ele apresentou um resultado de 63,7 segundos, o que foi apenas um pouco acima em relação aos outros demais SSDs, embora não tenha sido um resultado muito bom em relação aos SSDs NVMe's, aonde vemos que a diferença começa a ficar bem grande nesse tipo de cenário. E por último, e não menos importante, vemos em relação ao seu teste de temperatura, pois não basta você apenas ter uma excelente velocidade, e isso traz pontos negativos, como temperatura. Felizmente, ele não apresentou problemas de thermal throttling, pois, como seu volume de SLC cache, embora seja grande, não seja tão grande quanto os demais SSDs, ele consegue fazer essa gravação num período de tempo menor, ou seja, faz com que a sua curva de temperatura não seja muito extensa. Então a temperatura máxima que ele atingiu durante esse teste de 15 minutos foi de 50 graus Celsius, o que é um resultado bem decente para SSD SATA. E com isso nós concluímos essa bateria de testes. Agora vamos ver em relação à sua conclusão, para ver se realmente valeu a pena nós adquirirmos esse SSD no AliExpress. Em relação aos seus principais pontos de vantagem, velocidades sequenciais são satisfatórias em relação aos demais SSDs SATA, ok. Suas velocidades aleatórias foram ok em alguns cenários, entretanto, por utilizarem DICE do tipo QLC, em alguns outros cenários ele pode ser um pouco mais lento, como vimos no AutoDisk Benchmark. Outro ponto positivo é que, como possui um volume de SLC cache de tamanho razoável, ele não sofreu thermal throttling, pois ele grava até essa quantidade de forma bem rápida. Obviamente, possui um outro ponto positivo, que é o seu volume de SLC cache imenso, que 130 GB está ótimo para a grande maioria das pessoas, e oferece um bom custo, pois se trata de um SSD custando basicamente menos de R$260, sendo que com R$260 aqui no Brasil, nós poderíamos comprar no máximo um SSD de 240 GB, 250, do tipo SATA. Agora, em relação aos seus pontos negativos, um dos principais e mais importantes, tem uma grande e imensa variação de componentes internos, desde controlador quanto NAND flash. Isso é um ponto positivo, pois pode gerar não só a variação, mas a inconsistência nos seus testes em si. Outro ponto negativo, seu volume de SLC cache, embora seja grande, ele é demorado para se recuperar, o que provavelmente levaria várias horas para que consiga recuperar alguma coisa, ou necessite de rodar um processo de trim ou garbage collection em idle de forma forçada para que ele comece a recuperar, pois se for deixado o SSD em idle, ele realmente demora muito tempo para poder recuperar alguma coisa, como vimos nos testes. Outro ponto negativo é a sua velocidade nativa de gravação sequencial após o SLC cache, que foi terrível. Até o presente momento foi o SSD que teve a pior velocidade que eu já testei até o momento. Alguns outros pontos negativos. O fabricante não informa a durabilidade desse SSD, ele não possui criptografia e infelizmente não é certo que essa garantia tenha 5 anos no Brasil. Na China talvez você consiga ter realmente 5 anos, mas no Brasil eu não sei se a fabricante garante 5 anos ou tem a necessidade de fazer o envio para a China, o que, querendo ou não, é um ponto negativo. Tirando isso, guys, é basicamente isso para o teste de hoje. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, dê um like, comentem e compartilhem. Abraços!